aparência. E eu te convido hoje para fazer um mergulho dentro de você. E se o ciumento da história é o seu marido, né? Ou se o inseguro da história é o seu marido, não se preocupe, porque essa live também vai servir, né? Vai estar a serviço deles através de você. E eu quero dizer para vocês assim que vai demandar um mergulho profundo, porque infelizmente nós temos a ideia de que essa insegurança que hoje nos visita, né? Que hoje te visita, graças a Deus. Hoje eu vivo muito menos insegura do que já foi um dia, muito menos mesmo, porque eu era num nível muito profundo. Era de me judiar, era de gerar somatizações, era de me machucar. Eu me machucava pela minha insegurança. E era uma insegurança que ia desde a orelha de abano, que agora vocês viram que eu sou caruda, eu puxo meu cabelo para trás. Meu sonho era fazer uma cirurgia nas orelhas de abano, que eu achava que eu tinha. Hoje eu olho e falo assim, são abertinhas, levemente abertas, mas vamos lá que não chega a ser o abano de sair voando, não. Mas eu tinha um complexo, gente, que eu só usava o cabelo cobrindo o rosto. Você só via só daqui assim pra frente, sabe? Hoje, vocês viram que eu sou ousada, eu boto meu cabelo todo pra trás, passo um laque aqui, 2 quilos de laque, boto tudo pra trás, as orelhinhas ficam aparentes. Tô nem azul. Quem quiser falar com minha orelha de abano, minha filha, pode falar. Tô nem aí. Hoje o que me pega, hoje o que me incomoda são outros comentários, mas não mais da minha orelha. Mas quem dera se parasse na orelha. Sabe assim, quando uma pessoa consegue ver defeito em tudo? Minha sobrancelha podia ter mais pelinho, meu olho podia ser de outra cor, meu nariz podia ser não sei como, minha boca não sei como, e assim ia. Então passava pela aparência. Hoje eu sou uma mulher que bota a cara para falar pro mundo, né? Mas não foi sempre assim, fugi muito disso. Eu tinha insegurança com o meu intelecto, embora eu sempre tenha sido uma excelente aluna, nunca tenha tirado uma nota vermelha sequer na vida. Eu acho que eu só não tinha dúvida sobre o meu caráter, era onde eu tinha, e sobre a minha fé. Então era onde eu me estruturava. Mas foi muito sofrido ter insegurança com a minha aparência e com o meu desempenho enquanto mulher, né? Porque tudo isso me fez ficar à margem de ser de verdade o meu melhor. Porque a insegurança, ela faz um filtro e ela impede você de se jogar na vida e apresentar para o mundo o que você tem de mais lindo, porque você tem medo de que aquilo que você tem de mais lindo não seja para o outro o mais lindo. Então, enquanto não é mais lindo aos seus olhos, não tem como ser mais lindo aos olhos do outro. E aí o que acontece? Esse processo de insegurança, né, que você hoje vive e que eu vivo, mas em um grau muito pequeno, muitas vezes quando outras coisas não estão indo bem, e aí a mente humana tende a levar, né, e fazer outras conexões. Mas assim, essa insegurança então que hoje você está vivendo e que ela às vezes aflorou em função de um casamento que está conturbado, de um casamento que está chegando ao fim, a partir do que o seu marido fala ou do que ele não fala, né? Aquela dependência, gente, insegurança e ciúme. Então eu sei que essa insegurança que hoje te visita, né, e que às vezes é aflorada pela forma como seu marido lida com você, pela forma como ele te critica ou pela forma como ele não fala nada, ou seja, a ausência de elogio, a forma como ele trata outras pessoas em detrimento à forma como ele te trata, seja na presença ou na ausência das pessoas, a insegurança que você tem, porque às vezes a relação sexual, que inclusive é tema da aula de amanhã, às vezes a vida sexual não vai bem, você acaba se sentindo muito insegura com tudo isso que está acontecendo. Enfim, a insegurança que você está vivendo hoje, que está sendo agravada pelo casamento que está em crise, a primeira coisa que essa aula precisa servir para você é para te dar a certeza de que essa insegurança não nasceu no seu casamento. Quando você chega no seu casamento, você já traz uma bagagem de vida onde você foi ali marcada, né? Mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha a menor consciência. Hoje na sessão de desbloqueio com as alunas, às 6h, 6h30, né? Falávamos sobre como coisas pequenininhas que aconteceram no nosso ambiente familiar puderam, né, formar em nós esse buraco para a gente se bloquear e dentre os bloqueios ficar insegura.
Então, por exemplo, a gente não percebe como é sutil, como a insegurança vai se formando. E por que você precisa voltar lá na base? Porque, mulher, quando você... Imagina que você... Isso é uma técnica que eu aprendi quando eu era estudante de psicologia. Imagina que você tem várias moedas na sua mão. E aí você começa a jogar essas moedas formando uma pilha de moedas. Acompanhe essa dinâmica, visualiza isso que eu estou falando para você entender. Imagina que você tem várias moedas de R$1, todas elas de R$1 na sua mão. E o objetivo é ir jogando essas moedas e formando uma pilha de moedas. Quando as moedinhas estão se encaixando todas, né, uma em cima da outra, a sua torre de moedas, ela vai ser maior do que da sua coleguinha do lado, se porventura, logo de cara, uma moedinha que ela jogou saiu da pilha normal. Então a pilha de moedas estava aqui, de repente ela jogou uma e ela ficou meio tortinha para a direita. Aí ela continuou jogando uma, aí a outra ficou tortinha para a esquerda. Beleza, equilibrou. Mas de repente ela continua jogando outra e duas moedinhas ficam de novo pendendo para a direita, a torre dela corre risco de despencar antes da sua, que está caindo aqui toda certinha. Quanto mais lá no início da torre uma moedinha sai do rumo certo, mais chance da torre despencar. Por quê? Porque a base está frágil. Então vamos supor que a quinta moedinha que ela joga já fica torta para a direita. E daí a sétima moedinha que ela joga também fica tortinha para a direita. É questão de mais 3 moedinhas para ela jogar para a torre dela despencar. Por que eu estou te dando esse exemplo? Que eu aprendi quando eu era aluna na faculdade, me marcou muito. Quando a gente ia atender uma pessoa e precisava mostrar para ela a importância de ela estar em paz com o seu sistema familiar, para ela construir uma base forte para lidar com qualquer problema, para lidar com o chefe, para lidar com subordinados, para lidar com filhos, para lidar com o marido, para lidar com esse mundo. Porque a gente sai, né, achando que a vida é um mar de rosas, casamento é um mar de rosas, maternidade, então, questão de foto bonita de mulher de branco, empurrando seus carrinhos, usando salto alto, salto agulha, gente, empurrando carrinho lá no Leblon. Quantas imagens dessas vieram na sua mente, né? Fazem aquelas imagens de fralda. Nunca tem cocô na imagem de fralda. Um dia eu tava pensando, que hipocrisia, né? Além de pôr esses bebezinhos mais lindos do mundo, me põe os nenenzinhos lindo, fofinho, sorrindo e tudo de bumbum limpo. Uai, então não é a realidade, né, gente? Óbvio que não é a realidade. Assim como não é a realidade, por um monte de coisa que vai impregnando a nossa cabeça e faz a gente ir pro mundo achando que maternidade é isso, que o neném nunca faz cocô não, que as fraldas que você vai tocar é sempre com as fraldinhas limpinhas, que o menino nunca esperneia e te suja tudo, nunca faz um xixi em você. Eu, se eu fosse diretor de comercial de fralda, se alguém quiser me contratar para fazer uns roteiros, eu faria o roteiro seguinte: põe o menino todo lambuzado, chutando, a fralda de cocô bate na mãe, e aí você põe a mulher lá para dar o depoimento. E essa é a vida real, mas essa fralda me ajuda nisso, nisso, nisso. Aí sim ia vender mais do que tudo, né? Porque real, a mulher ia falar, boa, identifiquei que isso daí, o menino fazendo xixi na mãe, sujando aquela roupa branca maravilhosa que ela sempre usa. E a gente vai para a vida achando que isso é vida real. A gente vai para a vida achando que maternidade, casamento, é tudo essas coisas aí. E a gente depois junta essa realidade dura, que é para todo mundo, com as nossas fragilidades, com as nossas moedinhas que caíram muito lá embaixo na torre, onde a gente não tinha ainda muita estrutura, mas a gente tinha que continuar a brincadeira de jogar moeda. Então, quanto mais as moedinhas caíram na base, caíram tortas lá na base, no início da brincadeira, mais chance tem da torre despencar. Então, essas inseguranças que hoje te fisgam, né, os comportamentos do seu marido que às vezes te tiram do sério e nem eram para tirar do sério, calma que eu ainda não estou falando das coisas mais graves, tá? Ainda estou aqui nas coisas do dia a dia, né, que a gente não deveria se sentir tão ferida, mas aquilo fere como se sangrasse a gente. A gente parece que mata um pedaço da gente, certas coisas que o marido fala, certas coisas que eles não falam. E aí, mulher, essa insegurança
primeira coisa que você precisa sair dessa aula hoje, ou se for a única coisa que você levar dessa aula hoje, já está valendo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabe disso que eu vou te falar agora. Mas a maioria das inseguranças que nós passamos no nosso trabalho, na nossa maternidade e no nosso casamento não são derivadas, elas não nasceram da relação profissional. Então não é culpa daquela empresa e nem daquele chefe necessariamente, elas não nasceram ali. Um chefe adoecido ou muito carrasco, ele está aflorando isso em você. Um filho, por mais saudável, bonzinho, de gênio fácil que ele seja, ele vai aflorar inseguranças em você, porque tem a fase do desafio. O Theo está entrando na fase do desafio. Senhor Jesus, cadê a psicologia que parece que some da cabeça da gente? Parece que aquela psicologia do livro infantil lá só servia para quem escreveu aquilo lá, se é que escreveu em sã consciência, se é que tinha filho, para falar bem a verdade. Porque você vai aplicar aquilo, aplica. Não funciona. Não funciona. Sabe? Aí você pensa que tá errado. Cadê? Aí você fica insegura. Né? Mas a gente não precisa ficar insegura se a gente conseguir voltar lá atrás e falar assim, peraí, por que isso aqui, que é natural de uma criança de 3 anos fazer, uma criança saudável vai fazer isso aqui? Tá no protocolo. Então, peraí, se meu filho é saudável, por que é que isso tá me descompensando tanto? Por que que o desafio dele mexe com o meu lado criança? O que no meu lado criança não tá curado? E que eu não tô tendo sabedoria e tô deixando isso ser projetado na minha maternidade, no meu jeito de maternar. Então, mulher, o que acontece? Essas inseguranças que seu marido apresenta também não é culpa sua, você que desenvolveu insegurança no seu marido. A gente não tem esse poder todo, sabe? A gente fica achando que a gente é as todas poderosas, que pode transformar o marido na coisa mais perfeita do mundo, ou no pior monstro do mundo, ou o contrário, que os nossos maridos têm o poder de nos transformar na coisa mais perfeita e maravilhosa do mundo, ou o contrário, de nos transformar na pessoa mais insegura e adoecida do mundo. Não, ninguém tem esse poder todo. Por quê? Porque antes de você chegar nessa história de casamento, antes de você entrar para esse relacionamento, e ele também, vocês passaram por histórias que marcaram vocês. Coisas sutis, como, por exemplo, o fato de o seu papai, presta atenção de como moedinha que foi jogada na torre lá embaixo deixa todo o processo um tanto comprometido. Quanto mais a moedinha ficou fora da torre, maior o risco da torre cair. Então, vamos supor que um pai tenha ido embora. Então, você cresceu com a figura paterna ausente. E vamos supor que, na pior das hipóteses, sua mãe nunca quis outro homem. A dor dela, o trauma dela foi tão grande que ela nunca quis colocar outro homem dentro de casa. Então, imagina o tanto que isso te deixou insegura em relação a confiar no homem. E aí você começa a entender que parte do seu ciúme, da sua vontade de aprisionar seu marido, tem mulher que o sonho dela é sair uma liminar, é sair uma ordem judicial, uma decisão presidencial de que agora é muito saudável e é muito ok amarrar o marido no pé da mesa. E que você vai ganhar um benefício do governo por seu marido não precisar ir trabalhar para ficar amarrado ali no pé da mesa. Tem mulher que o sonho dela. Por quê? Porque aí ela ia poder respirar. Quer dizer, que nível é esse, né, de insegurança que gostaria realmente de ter o poder de aprisionar o outro só para ter a segurança de que esse casamento não vai acabar, só para ter a segurança de que esse homem realmente vai ficar ali voltado para a família. E aí, essa mulher não sabe que parte dessa insegurança e medo desse homem ir embora e não voltar é porque um dia o papai dela foi embora e não voltou. Então, ali já começou a ser construída a moeda, a pilha de moedas dela. E uma moedinha que tinha que ter caído direitinho ali, ou seja, o papai deveria ter voltado para casa, cuidado bem dos filhos, da mamãe. Mas o papai, infelizmente, foi tomado por alguma fragilidade, foi tomado por algum fator de adoecimento e ele não deu conta de bancar, né, essa responsabilidade e acabou se ausentando e indo buscar
uma forma diferente de viver a vida, né? Da forma como ele achava que era o certo ou da forma como ele dava conta. E aí, isso não tem como passar ileso na vida das crianças. Claro que se são ali 8 filhos, cada um vai passar por essa experiência de uma maneira, né? Quem foi mais arrogante na sua infância, e sim, as crianças são arrogantes, né? Esses dias mesmo o Theo estava vendo meu celular tocando e ele falou assim: mamãe, seu celular tá tocando, você tem que atender seu celular. E aí eu coloquei ele no lugar dele, né? E falei para ele que do meu celular eu cuido, que ele não precisa ficar preocupado com o meu celular. Por quê? Porque significava que ele estava saindo da brincadeira dele para tentar controlar ou, por amor, cuidar da minha vida profissional. Mas da minha vida profissional, cuido eu. Eu sei a hora que eu posso largar um trabalho e atender um telefonema. E eu sei a hora que eu não posso. E aí, ele já tomando, né, arrogantemente, pode ser no amor? Pode, mas é um amor arrogante. E eu tive que colocar ele no lugar dele, porque ele tem 3 anos, ele não tem que ter a menor preocupação com a minha vida profissional. E aí eu coloquei ele no lugar dele justamente para ele não começar a desenvolver algo que é natural nas crianças, que é uma arrogância por amor cego aos pais. Então é um desejo muito grande de proteger os pais, é um desejo muito grande de se colocar à frente dos problemas e tentar impedir que o pai e a mãe não sofram, né? Ou até mesmo, como o Theo estava querendo, fazer por mim. E como ele não sabia atender, ele então tratou de me avisar que o telefone estava tocando. Então, assim, as crianças fazem isso, óbvio que você fez, óbvio que seu marido fez, eu fiz, eu fui a criança arrogante encarnada. Pensa numa criança arrogante, mas era o arrogante caladinho, o arrogante que ficava só remoendo, um arrogante que quase tinha vontade de tirar a carteira e ir dirigir pro meu pai, porque eu morria de dó do tanto que ele trabalhava, morria de dó do tanto que a minha mãe lavava roupa de 5 crianças, mais ela, mais o marido. Né? Então, aquele tanto de roupa todo dia lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa. Então, eu tinha pena deles e na minha arrogância eu achava que eu podia fazer alguma coisa para ajudar, sendo que não era, eu era só uma criança muito pequena. E aí, tudo isso faz com que a gente experimente a falta de potência, porque como você não vai conseguir fazer pelos seus pais, e não conseguiu, obviamente, porque era algo que cabia a eles, o que acaba acontecendo quando a criança faz isso? Ela se frustra e experimenta a impotência. Então, a impotência que eu senti quando cheguei diante da boutique, há 10 anos atrás, olhei para a Escolar e falei assim, para a Escolar não, olhei para a loja, né, da dona dessa loja da Escolar aqui, e me senti ali, né, totalmente impotente e pequena diante daquela boutique chiquérrima, daquela loja com tanta coisa linda. Ali estava sendo acionado, gente, coisas lá da minha infância. Ali não era coisa da psicóloga recém-formada que ainda não ganhava dinheiro, né? Porque poderia minha postura ter sido assim, mês que vem eu venho comprar aqui nessa loja. Nem que para isso eu tenha que XYZ. Não foi essa postura, porque eu ainda não estava curada, eu ainda não estava de posse do meu poder pessoal, eu ainda não tinha entregado para os meus pais, né, em forma de um exercício, a bagagem que era deles. Eu ainda achava que eu era muito responsável pelo bem-estar dos meus pais e tudo aquilo acabava me ocupando espaço. E óbvio que toda a impotência que a gente carrega de quando a gente era criança e queria muito ter feito pelos nossos pais, então seus pais estão brigando, mulher, você pode ter certeza que as suas crianças estão tentando entrar em defesa de vocês. Elas estão já... elas já estão conseguindo, já estão experimentando a impotência. Então, toda vez que você discute, e depois discute de novo, e depois discute de novo, ou toda vez que você fica triste, ou toda vez que seu marido sai emburrado, ou toda vez que vocês brigam por causa dos vícios dele, seja o que for, ou que você demonstra sua insegurança para as crianças, tudo isso está fazendo seus filhos sentirem-se inseguros por medo de dormir e o papai não estar lá no outro dia, né? Tanto que a gente sabe que muitas crianças que estão tendo pesadelos ou insônia, elas estão tendo pesadelos e insônia porque elas estão tentando vigiar o ambiente familiar. Então, elas inconscientemente, gente, a criança não sabe disso,
Tanto que se você chegar para ela, né, e falar isso, ela não vai entender nada. Mas você precisa dar permissão para ela voltar a ser criança e ocupar só o lugar dela e preocupar só com o que é do universo da criança. Por quê? Porque ali, ela percebendo que a qualquer momento o papai pode ir embora, ou a mamãe pode ir embora, ou os dois vão discutir, vão se engalfinhar em brigas, enfim, seja lá o que for, se ela percebe isso, muitas vezes ela fica em vigília, ela não dorme ou ela dorme com sono muito pesado sempre e o pesadelo acordando ela para que ela fique em vigília, justamente para vigiar se o papai não vai sair de casa, se a mamãe não vai sair de casa, se o papai não vai agredir a mamãe e assim por diante. Então ali a criança já começa a experimentar, né, essa arrogância que vai levar ela à frustração e à impotência e depois isso vai se desenvolver em insegurança. Por quê? Porque essa insegurança vai vir quando ela perceber que ela não é capaz de manter o papai e a mamãe juntos, né? Por quê? Porque isso é um problema do papai e da mamãe, não é dela. Então é óbvio que se você não veio de um sistema familiar perfeito, eu tenho 10 anos de consultório, nunca encontrei ninguém que tivesse, fora centenas de alunas que eu tenho, que também nenhuma delas veio de família perfeita. Então, a probabilidade de você e seu marido, que está me ouvindo agora, né, terem vindo de uma família normal, onde se tinha, né, os seus desentendimentos, é enorme. Então, a probabilidade de você e seu marido terem começado a experimentar a insegurança muito pequenos é enorme. Por que eu estou te contando tudo isso? Porque, por exemplo, a saída de casa do papai, né, fez com que você ficasse insegura. Mas às vezes seu pai não saiu de casa. Talvez seu pai não tenha se divorciado da sua mãe quando você era pequena. Mas talvez o seu pai fosse muito ausente. E talvez ele fosse muito ausente porque ele bebia, ou porque ele era farrista, ou porque ele traía a mamãe, ou até mesmo porque às vezes ele trabalhava muito. E se ele trabalhava muito, a mamãe ficava muito sozinha, a mamãe acabava reclamando, né? Por quê? Porque é realmente muito pesado. E dá ali uma determinada hora, tudo que você mais quer é que o marido chegue, pra você poder contar com a ajuda dele, né? E tal, e poder também ter a presença dele em casa, para você não se sentir tão sozinha, e enfim. E às vezes, em muitos casos, isso faz, né, com que a criança que está experimentando aquilo entenda que ela não era importante. Porque, peraí, se eu fosse importante, o papai voltaria rápido para casa. Marisa, mas é sutil demais. Quer dizer que só o fato do meu pai ter trabalhado muito e eu ter percebido que a minha mãe ficava grilada com aquilo, pode ter sido ali já o início, né, do desenvolvimento de uma insegurança que hoje me consome? Pode. Por quê? Porque às vezes você pegou para você que você também não era importante. Afinal de contas, se você fosse importante, o papai teria voltado para casa. Ou então, insegurança porque não pode confiar em homem. Tá vendo, minha filha? Homem é isso aí, ó. Homem faz do jeito que ele quer. Homem, não, só pensa neles. Aí como é que você vai confiar no homem? Como é que você vai confiar? Não dá para confiar, sendo que lá na base, na matriz, né, foi instalada em você essa crença. Então, mulher, essa insegurança que hoje você vive, ela precisa de ser olhada na base. Se você quiser resolver isso só dentro do seu casamento, você vai viver na roda do hamster. Porque você vai se curar de uma insegurança, depois qualquer coisa que seu marido fizer de novo vai suscitar insegurança em você e você vai viver uma vida inteirinha na rodinha do hamster, porque você não vai ter atacado a coisa na base. Então o que você tem que fazer? Quem chegou aqui e ouviu a história da moedinha, é como se você chegasse naquela moedinha lá de baixo, que está fora da pilha, e você começasse a empurrar ela com muito carinho para o lugar certinho. Então a gente precisa, e vocês podem perceber o tanto que sutilmente em toda aula que eu dou, eu estou ajudando você a consertar essa sua pilha de moedas. É vir colocando, ajustando para que você tenha um pilar interno de sustentação tão equilibrado, tão fortalecido, minha filha, que parece que as suas moedas ficam coladas uma na outra e colada no chão e parece que leva bordoada e não cai, não desmorona.
E a gente precisa ter essa resiliência, gente, porque nada é fácil. Maternidade não é fácil, casamento não é fácil, vida profissional não é fácil, vida financeira não é fácil. O que é fácil nessa vida? Não é fácil a infância, não é fácil a adolescência, não é fácil o início da fase adulta, não é fácil a velhice. Então, no mínimo, a gente tem que estar com essa pilha de moedas bem organizadas para que a gente consiga ter uma vida satisfatória. E depois que você organiza essa pilha, você está apta para ajudar o seu marido a ajeitar a pilha dele, né? Por quê? Porque um marido inseguro, vamos pensar agora, vou dar exemplos do universo masculino, né? Vamos pensar que, assim como você, esse marido passou por problemas familiares, que poderiam ter sido por parte do pai, por parte da mãe, mas todo aquele contexto, né? Vamos supor, por exemplo, que o papai dele adorava jogar na loteria. Então, esse pai dele passou para ele a ideia de que ele tinha que acreditar em Papai Noel. Tipo assim, não é trabalhando duro que você faz dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro. E a realidade do mundo adulto é que ninguém ganha dinheiro. Todo mundo faz dinheiro ou pode fazer dinheiro. Mas o fato de ele ter convivido com aquele homem que bebia, jogava, adorava fazer aposta, adorava jogar no bicho, adorava comprar telecena, adorava não sei o que lá, isso pode ter gerado no seu marido uma ideia fantasiosa de que dinheiro se ganha, ao invés de ter criado nele a certeza de que dinheiro se faz e não se ganha. E aí, dessa forma, como ele, hoje, 40, 42 anos, não consegue ainda fazer dinheiro, ele fica inseguro. E essa insegurança não é por causa necessariamente da empresa onde ele está, das contas que vocês têm em casa, é porque internamente ele foi configurado para ganhar dinheiro e ninguém falou para ele que ninguém ganha dinheiro, que a gente faz dinheiro. Né? É um ou outro aí que ganha, mas que também não tem mentalidade, perde tudo. Por quê? Porque dinheiro que vem ganhado, herança, prêmios em loteria, prêmios em reality show, vocês já viram no que dá, né? Não é, nem 1% dessas pessoas conseguem sustentar a riqueza. Por quê? Porque elas estão indo na contramão. Elas estão ganhando dinheiro ao invés de fazer dinheiro, fazendo dinheiro. Então, coisas pequenas, né? Amanhã nós vamos falar sobre sexualidade. Quantas inseguranças você tem na sua vida sexual e você acha que é aí do seu casamento? Você acha que antes do seu casamento você era maravilhosa em performance sexual. Pois é, mas talvez você nunca tenha vivido tanto tempo com um parceiro para saber que realmente isso que hoje aflorou no seu casamento com seu marido iria aflorar, que era só uma questão de passar mais tempo com aquele parceiro. Quantas inseguranças esse homem também tem em termos de sexualidade em função de como a vida sexual dele se iniciou. Amanhã nós vamos falar muito sobre isso. Então, na vida profissional, na vida financeira, na vida sexual, na sua autoestima, na autoestima do seu marido, na vida sexual do seu marido, na vida profissional ou financeira, ou na relação de vocês, tudo isso sofre as consequências do que a gente trouxe da nossa infância. Então, se você foi muito mimada, se você recebeu demais os seus pais, você perdeu força. Então, hoje você tem insegurança, porque você tinha pais que faziam tudo por você. E hoje, esses pais, geralmente, se você tem um casamento saudável, seus pais não se metem. Você não fica contando com seu pai, com sua mãe para pagar as contas de casa. É você e seu marido que se viram. Aí, se você recebeu tudo de mão beijada, se o seu marido não faz de mão beijada, você fica insegura, você acha que ele não ama você acha que ele não é bom o suficiente, você acha que você escolheu errado, que feliz daquela amiga onde o marido faz tudo para ela, e blá, blá, blá. Significa, eu ganhei demais, vim para o casamento esperando demais do meu marido, algo que não se deve esperar dos homens, de maneira nenhuma, porque o homem não é obrigado a vir para o casamento para te dar tudo aquilo que você precisa, assim como se seu marido está achando que você é obrigada a dar tudo aquilo que a mãe e o pai dele dariam, ele está muito enganado, porque seu objetivo de vida na vida de um marido não é dar a ele tudo o que um pai e uma mãe deveria dar para um filho. Então, as carências que você traz, os buracos que você tem
no seu preenchimento interno, no seu desenvolvimento enquanto criança, adolescente, jovenzinha, tudo isso veio para o casamento. E o do seu marido também. Então, muitas inseguranças que a gente experimenta dentro do nosso casamento estão sendo afloradas pela postura do nosso marido, pela crise do nosso casamento, mas não vai adiantar se você não olhar profundamente para essas questões, para você se fortalecer, para você voltar a confiar. Se o seu pai e sua mãe não foram o melhor exemplo de relacionamento de casal, tudo bem, não tem problema nenhum. Quantos filhos de pais separados que estão construindo lindos relacionamentos? Basta você reprogramar. Basta você entender que você precisa fazer diferente. Como eu falei para vocês, a questão da baixa estima, né, que a minha mãe sempre reforçou, sendo linda, imagina se fosse feinha, sendo linda, sempre, né, ficou se desmerecendo e não gostava da própria imagem, não gostava disso, daquilo outro, sempre se depreciando, e a gente pegou isso, né, e eu e minhas irmãs, eu das três fui a que mais peguei. Os meus dois irmãos, não sei como é que eles lidam com essa questão de autoimagem, não. Mas acho que são ok. Mas lá dos 5 filhos, eu tenho plena convicção de que eu fui a que mais peguei isso da minha mãe. Mas até o momento em que eu descobri que, peraí, se a minha mãe já sofreu com isso, por que eu vou continuar sofrendo e correndo o risco de passar isso adiante para os meus filhos e isso continuar se perpetuando? Até quando? A minha mãe teve por onde, talvez, pensar isso dela. Mas peraí, por que eu vou pensar isso sobre mim? Né? Só por lealdade à minha mãe? Não, eu vou fazer diferente. Eu vou mostrar para ela que... né? E toda vez que eu me depreciava, eu estava falando para ela que eu estava concordando que ela era feia. Porque se eu sou feia e sou a metade dela, quer dizer que, né? Eu estou reafirmando que ela era feia. Então, a partir do momento que eu me acho bonita, a partir do momento que eu me reafirmo, que eu reafirmo gostar de mim, eu estou dizendo para ela e para o meu pai o seguinte: olha, vocês fizeram bem feito. Vocês acertaram a mão. A forma aí é boa mesmo. Quer dizer, eu alegro lá para trás, eu fico bem no aqui e agora e eu ainda dou para a próxima geração a oportunidade de ser curada dessas inseguranças em relação à autoestima e autoimagem. Então, mulher, a gente tem que dar uma olhadinha para trás para curar o agora e libertar lá para frente. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, você se engana se você acha que é só sobre você e seu casamento, né? É óbvio que não é. É sobre coisas que aconteceram lá para trás, é sobre o seu casamento e a sua vida e a sua felicidade, e sobre a felicidade de muitos que estão por vir e que poderão ter um caminho muito mais saudável para copiar, para se espelhar, se você estiver saudável e conseguir ir levando isso devagarzinho para dentro da sua casa, né? Então, a insegurança que seu marido tem, que às vezes, né, ele demonstra através de um excesso de demanda, ele te demanda demais, ele, sabe, ele te sufoca, ele te deixa insegura por conta da dependência, ele é tão inseguro que ele fica dependente de você e isso te deixa insegura porque você não pode confiar nele. Né? Porque se ele está fragilizado, como é que você vai amarrar seu barco num porto que está todo caindo aos pedaços? Então, a insegurança dele gera um excesso de dependência que acaba te deixando muito insegura, com a sensação de que não tem um homem do lado, que você não pode cair porque não tem um amparo, né, para te segurar. Tudo isso, mulher, pode ser curado. Só que a cura é assim? Não, geralmente vai melhorando, depois vocês vão fazendo pequenos avanços, depois vocês vão melhorando, quando vê, a cura está instalada, né? E muitas vezes, esse processo de cura, ele vai permear você passar pela cura das relações mesmo entre você e seus pais e da relação dele com os pais, porque muitas coisas aconteceram para vocês e fizeram com que vocês realmente não conseguissem se desvencilhar disso, e isso está rodando aí na sua cabeça e você nem tem consciência. Então, se você recebeu muito dos seus pais, isso te tirou a força, te deixou insegura, hoje talvez você esteja projetando no seu marido que ele tenha que fazer mais do que é o normal de um parceiro fazer, né? Porque é óbvio que seu marido tem que ter função na sua vida, porque senão por que você tem marido, né? Gente, só para lavar cueca e máscara não rola.
É óbvio que se você tem um marido é para ter troca, é para você doar e você receber. Só que é para doar o que uma esposa doa e receber o que um marido doa. É de vez em quandinho, muito de vez em quando, é que uma mulher entra no lugar, né, de mãe. Se o marido tá muito doente, você pode agir como mãe rapidinho ali, fazendo um chazinho e conversando com ele como se fosse um bebezinho, um pobrezinho, não sei o que lá. Mas melhorou, minha filha, melhorou, saiu desse papel de ficar entregando tudo na mão, né, de ficar cuidando dele com pena, sei lá. Não, parou, não dá, tem que deixar se virar um pouco também. Então, nada de mal entrar nesses papéis, mas não dá para ficar nesse papel uma vida inteira. Porque sendo mãe do seu marido, a primeira coisa que vai sofrer impacto é a relação sexual, porque não se faz sexo com a mamãe. E assim por diante. Se você recebeu muito, então, você já entendeu que dá ruim. Se você recebeu pouco, dá ruim também, porque o buraco da carência ficou enorme e aí corre o risco de você, já que não teve lá atrás, projetar tudo no seu marido. Então, peraí, eu já não tive lá atrás. Não vem com essa história de ficar me mendigando amor, carinho, atenção, elogio, porque eu já não tive nada disso lá em casa. Se for para você não me dar isso, eu tô fora, porque agora eu tenho que receber. Mas peraí, que culpa que o seu marido tem? Ele não estava lá na sua casa para poder fazer o que fizeram com você. Então, não deveríamos jogar sobre nosso parceiro e não podemos permitir que o marido jogue sobre nós cargas das quais a gente não tem responsabilidade nenhuma. Se o seu marido é extremamente sofrido porque perdeu o papai muito precocemente, porque a história de vida dele é realmente uma sucessão de coisas difíceis e ruins, de desgraças, de desentendimento, de perdas. Essa é a história dele, você tem que olhar, ver a beleza nisso, porque se ele suportou tudo isso é porque ele é um homem forte, e você não pode deixar a conta cair em cima de você. Marisa, como que eu ajo? Você tem que saber ter postura diante do seu marido. Primeira coisa, se vocês não conhecem isso, né, gente, como é que você conversa com o seu marido? Aí ele vem te cobrando tudo, você estava fazendo o quê? Se ele estava te cobrando que você tinha que ser e dar para ele tudo o que faltou para ele. Né? O que vocês estavam fazendo nesse tempo? Eu sempre me pergunto, né? Quando chega uma seguidora nova, eu fico pensando, o que ela estava fazendo até então, né? Porque até eu conhecer isso tudo aqui, eu estava fazendo tanta coisa errada, tanto que perdi um casamento, né? Porque até eu conhecer isso aqui, eu fui conhecer isso depois, na imersão, gente. Assistam a imersão, é sério quando eu falo com vocês. Nessa próxima segunda vai sair o primeiro vídeo. E nessa série, é uma série, né? Realmente são vídeos na sequência. É muito importante que você assista a sequência de vídeos. E lá, né, eu conto minha história. E eu tenho muito orgulho da minha história, porque eu considero uma história, assim, de vencedora. Porque, realmente, se eu não tivesse acordado para tudo isso que eu ensino vocês aqui, eu não teria o casamento que eu tenho, e eu tenho convicção disso, porque até Deus teria falado assim, não, minha filha, deixa eu te contar, eu tô tentando te ajudar, mas você não se ajuda. Eu ia ter que dar razão para Deus, se eu tivesse hoje vivendo um relacionamento miserável. Ia ter que dar razão, porque assim, a partir do momento que a gente tem a oportunidade de aprender e a gente se fecha, e a gente fecha os olhos e finge que não é com a gente, significa então que a gente tem que realmente assumir toda a responsabilidade por tudo aquilo que vai dar errado, né? Porque quantos pobrezinhos aí que de fato, né, não tem uma internet, não tem condição de ter acesso a esse conhecimento, e esses sim vão continuar errando, e acho que Deus vai ter tanta misericórdia que talvez possa, né, deixá-los um pouquinho menos em sofrimento. Mas a gente que tem a oportunidade de conhecer, de mudar, se a gente não assumir a responsabilidade, a conta chega. Mais cedo ou mais tarde ela chega. E a gente não vai poder nem reclamar se a gente não tiver feito a nossa parte. Então, para você sair de insegurança e carência, primeira coisa, pare de ficar achando que tudo isso que você passa hoje surgiu no seu casamento. Porque se você bota essa conta em cima do seu casamento, eu vou te contar, não tem especialista com 10, 15, 50 anos de profissão que consiga te ajudar. Por quê? Porque se ela te ajudar em cima desse conceito de que tudo que você está passando hoje de insegurança é em função do casamento que você vive, é culpa desse homem, do jeito que ele é,
Se essa pessoa conduzir dessa forma, ela vai colocar você e ela vai entrar junto com você na roda do hamster, porque ninguém chega num ponto de miséria se antes não tiver tido os ganchos para ir fazendo essas conexões com coisa ruim e ir entrando nesse movimento de miséria. A gente entra em miséria dentro do casamento? Entra, gente. Miséria das mais diversas formas, mas por conta das ações do nosso parceiro, as nossas ações de permitir que esse parceiro faça essas coisas e em função do que a gente trouxe na nossa bagagem, né? E muitas vezes nosso marido age da forma que age, de forma que nos machuca, que nos fere ou que nos deixa pensativa, desgostosa, porque também estão de forma inconsciente repetindo padrões, né? Às vezes o repertório deles é muito pobre e aí a gente tem que ter paciência, né? Tem que mostrar para eles que tem sim um jeito de melhorar esse repertório e tudo começa com a nossa mudança. A gente tem que ser vitrine. E aí, quando a gente fala de insegurança, não tem como, né, falar de insegurança dentro do casamento sem falar do ciúme. E por isso que eu atrelei nessa aula sobre insegurança a questão do ciúme. Por quê? Porque o ciúme, nessa vertente que eu trabalho, já foi mais do que comprovado que é um movimento inconsciente. Movimento inconsciente eu faço sem perceber que estou fazendo, tá? Então, o ciúme, ele é um movimento inconsciente para colocar o outro para fora do relacionamento e sair do relacionamento com a consciência tranquila. Então, a pessoa que está com excesso de ciúme, ela está inconscientemente querendo colocar a relação em risco. Marisa, mas não é isso, porque se eu tenho ciúme é porque eu amo. Eu não estou falando que só quem não ama é que quer acabar com o relacionamento. Tá cheio de homem que ama a sua esposa, que ama os seus filhos, que ama a vida familiar e estão colocando nesse momento o casamento em risco. Então, mulher, vocês precisam aprender esses segredos sobre relacionamento de casal. Porque senão você vai continuar achando que ciúme é coisa de gente que ama e que quer ficar junto. E só porque quer ficar junto é que tem ciúme. Não. Então, isso aí não é ciúme. Isso aí é medo de perder. E medo de perder é coisa diferente de ciúme. Aí é insegurança. Mas eu tinha vontade de prender meu marido no pé da mesa mesmo, confesso isso. Então isso é insegurança, você tem medo dele ir e não voltar. Tem coisa aí que tá te fazendo pensar que pode ser que ele vá e não volte. Ou porque você não tá sendo boa o suficiente, ou porque você tá com medo dele repetir a história dos seus pais, do seu pai, ou porque lá atrás você aprendeu a não confiar em ninguém, inclusive em homem, por alguma razão. Isso aí é insegurança. Agora, ciúme é um movimento inconsciente, anota isso daí, movimento inconsciente, ou seja, um movimento que eu não tenho consciência, não tinha até agora, né, gente? Agora você tem. É um movimento inconsciente de quem quer expulsar o outro do relacionamento ou ir enxotando o outro devagarzinho para fora do relacionamento para sair de consciência livre, de consciência leve. Ou seja, eu sou a ciumenta, supondo. E aí aqui na minha casa eu viro um inferno em cima do meu marido. Eu tenho ciúme de tudo, eu desconfio de tudo. E nossa, tudo pra mim é esse marido e eu não suporto ninguém nem piscar pro lado dele. Ninguém pode respirar diferente perto dele, que eu já tô, né, criando aquele cenário. Então, se eu tenho esse ciúme, significa que eu tô atormentando tanto a minha vida e tanto a vida dele, que uma hora alguém vai cansar. E geralmente quem cansa não é o ciumento. Quem cansa é aquele que é vítima do ciúme. Tanto é que é mais comum a gente encontrar o marido indo procurar ajuda quando a mulher tem um ciúme louco do que a mulher ciumenta. E geralmente a mulher ciumenta ainda fala assim, nesses tempos de hoje, ai de mim se eu não fosse ciumenta. Não, você não tem que ser ciumenta, porque ciúme nunca vai proteger seu casamento. O dia que ciúme proteger casamento, a gente que é especialista em relacionamento de casal vai começar a ensinar vocês a ser ciumenta. A gente aqui que quer fazer nosso casamento dar certo, a gente vai fazer um curso intensivo de como ser ciumenta para proteger a relação. Não é isso que protege a relação.
É colocar suas moedinhas aí na pilha, que eu te ensinei. É aprender a organizar o que na sua vida não tá bom e tá fazendo você ser insegura. Isso protege um casamento. Porque se eu sou segura do que eu sou, se eu sou insegura, se eu sou segura em relação ao amor que meus pais tiveram por mim, se eu sou segura de que da melhor forma a vida me entregou aquilo que eu precisava para eu ser um ser humano bacana, para conquistar as coisas que eu gosto, que eu preciso. Se eu sou segura disso, eu levo isso para o meu relacionamento, eu vou olhar para o meu marido de uma outra forma, eu vou exigir do meu marido algumas coisas, eu vou colocar algumas regras, porque se eu sei a pessoa bacana que eu sou, eu não vou permitir algumas coisas e eu vou saber colocar as regras, não é impondo, sendo louca, dando vexame, não, sendo a mãe, a professora, a psicóloga, não, nada disso. Então, ciúme, mulher, não vem com essa história e não deixa as pessoas adoecidas aí fora te convencerem de que ciúme protege relacionamento. Essas pessoas que te falarem isso, você fala assim, qual o seu nível de ciúme dentro do seu casamento? De 0 a 10. Ela, então, tem que ter nível 11. Se ela acredita tanto que o ciúme protege o casamento. Então, não caia nisso, tá? O ciúme é um movimento inconsciente, ou seja, sem que você tenha consciência, esse ciúme, ele acaba gerando um transtorno e um desgaste tão grande na alma do sujeito que convive com esse ciúme e da pessoa que pratica o ciúme, que chega uma hora que alguém desiste. E quando o outro desiste, porque não consegue viver em paz, quando esse outro vai embora, aí a pessoa ciumenta fala assim, tá vendo? Eu sabia que eu não podia confiar nesse desgraçado. Eu sabia. Foi embora do nada. Do nada? Você não enxergou o inferno que estava essa relação? Mas óbvio que eu tinha que ter ciúme. Ele me dava motivo. Não, que motivo ele te dava para você pôr ele para fora do relacionamento? Ele estava te traindo? Mas você sabe que não é com ciúme que a gente resolve traição? É com postura. Traição a gente resolve com postura. Aliás, nós vamos ter aula sobre isso aqui no Esquenta, tá? Amanhã, só relembrando. Amanhã nós vamos falar sobre sexualidade. Então, vocês que ficam aí 1000 vezes me pedindo, fala sobre relacionamento sexual, fala. Aí, se vocês não vierem amanhã, e vocês vierem semana que vem pedindo para falar de sexualidade, eu vou falar assim, espera ano que vem. Ano que vem eu devo fazer mais um esquenta desse aqui. E aí vocês vão ter aula de sexualidade. Então, pelo amor de Deus, pelo menos vocês que estão ao vivo aqui, se esse é um assunto que você precisa, as aulas não vão ficar disponíveis, a gravação não vai ficar disponível. Então, seja comprometida para depois não vir falar. Hoje, por exemplo, o que chegou de pergunta para mim lá na caixinha de perguntas sobre como lidar com desequilíbrio. Eu só falava assim, falei isso na aula de domingo, já expliquei isso na aula de domingo. Por fim, eu cansei, falei, gente, não adianta eu ficar falando que eu falei na aula de domingo, até porque a aula de domingo não está disponível. Então, mulher, a gente nunca sabe o que vai vir, né? Eu faço um script da aula, mas aqui a gente se envolve com outros exemplos, a gente vai sendo inspirada, né, para falar o que de fato precisa ser falado. Então, eu sei que amanhã vai ser sobre sexualidade, né, uns pontos muito importantes para que vocês fiquem, pelo menos com os próximos passos aí muito claros sobre o que vocês precisam fazer para melhorar. Amanhã às 20 horas, tá bem? Se vocês têm amigas aí que ficam só reclamando no seu ouvido, sabe aquela amiga assim, só reclama, tudo que você já falou para ela não tem solução, amanhã você manda aí. Isso, falta na aula de zumba. Depois você zumba aí na sua casa um pouquinho, sabe? Põe uma musiquinha aí, dá uma dançadinha. Você que já faz aula já deve saber. Falta da aula de zumba. Assiste a aula de amanhã. Convida outras mulheres para virem. Para depois elas não ficarem aí no seu ouvido te atormentando, gente. E te pondo numa saia justa, como se você tivesse que conseguir ter a resposta para os problemas delas, né? Delega para essa mulherada. Delega. Assume. Hoje eu dei um sermão numa aluna, coitada, depois até me desculpei com ela, nem desculpei, né? E nem foi sermão. Mas ela lá toda preocupada com as colegas, sempre que a gente estava fazendo a correção de um teste, onde era fundamental que ela ficasse nela. E eu falei para ela, pode parar de escrever aí para a coleguinha a resposta, se a coleguinha não conseguiu pegar a resposta no final da aula, eu vou refalar. Vou falar tudo de novo que todo mundo precisar, mas agora presta atenção em você.
Por quê? Porque é um defeito que o bicho mulher tem. A gente tem uma mania de sair da gente para ir pro outro. Para. Se o seu casamento não tá bom, você não tá boa para dar conselho para ninguém. Por quê? Porque você tem que focar em você, mulher. Em você. Então essas amigas ficam te sugando, ficam querendo, mas não vem assistir uma aula, não desmarca a aula de zumba para poder vir. Para de ficar gastando sua energia. O que você não pode fazer? Guardar tudo para você. Conheci uma psicóloga, estou seguindo, mas não quero que amiga nenhuma minha conheça, porque eu vou fazer meu casamento dar certo, mas não quero que nenhuma delas dê certo. Ave Maria, se você tem esse pensamento, o universo não vai te dar nada, porque ele vai te ensinar a ser generosa. Mas a gente tem que ser generosa, mas não pode ser boba, tá? Então não fica se desgastando, não. Se o seu casamento está precisando de atenção, para de cuidar do casamento do seu pai e de sua mãe. Para de cuidar do casamento das suas amigas, dos seus cunhados, suas irmãs. Para. Cuida do seu. Que o seu seja o exemplo. Depois elas falaram assim, como é que você curou o seu casamento? Aí você vai falar, senta aí que eu vou te contar. Eu desmarcava a aula de zumba. Eu largava o menino ali no celular para eu assistir uma aula, que era o que dava para fazer. Eu dava uma escorregadinha ali com jantar saía 10 da noite porque eu queria assistir a aula. Quer dizer, investiu, vai colher. Tá bom? Então cuida um pouquinho mais de você. E se você não assistiu nada até agora, ainda dá tempo. Nós ainda vamos falar de sexualidade amanhã. Depois eu não lembro qual é a aula, mas eu sei que vai ter de traição, reconexão entre você e seu marido. E na imersão, que é a semana que vem, vocês não têm noção do tanto de conteúdo, exercícios, a comunidade no Facebook, que eu vou estar lá com vocês, para a gente poder bater altos papos, com muita profundidade, tá bom? Então, eu espero vocês amanhã. Espero que a aula de hoje tenha servido para você dar uma olhadinha para o seu passado e entender que você e seu marido são fruto das experiências que vocês viveram lá atrás e que vocês jamais ousem dizer que o que vocês hoje passam é culpa do papai e da mamãe, porque aqueles seres estavam apenas fazendo o que eles davam conta. Assim como eu espero que um filho seu nunca seja arrogante, prepotente e para vir te falar que você ou o pai fizeram X, Y, Z e por conta disso eles estão com a vida ruim. Porque sempre nós estamos fazendo o melhor que nós podemos e sempre tem um espaçozinho para a gente fazer um pouquinho melhor. Mas se seu pai e sua mãe não tiveram acesso à internet, a livros, a estudo, a cursos, com certeza muito mais difícil para eles terem feito um pouquinho melhor. Então, para você que ficou até esse finalzinho, vocês gostaram, gente? Eu amo falar desse assunto. Se eu pudesse ficar aqui com vocês até 11 horas da noite, escutando as histórias e dando direcionamento. Oi, Karina, sumida? Ou você tá sumida ou você comenta e às vezes eu não vejo aqui porque é muito comentário. Deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês que ficaram aqui comigo até chegando o primeiro dia, Adri. Bem-vinda, viu? Todos vocês que vieram pela primeira vez, muito obrigada. Quem tá vindo desde o início, não sei nem como agradecer. Obrigada pelo respeito, obrigada por me ouvirem com tanta atenção, né? Eu sei que tirar uma horinha do dia aí, do finalzinho do dia, pra gente que é casada e tem filho, tem menino, tem casa, tem tudo, né? Eu sei o tanto que é difícil, vocês não sabem também pra mim o tanto que é, mas que bom saber que vocês estão junto comigo, que isso torna tudo isso, todo esse trabalho, né, com muito sentido. Deixa eu contar pra vocês. Ciúme doentio é desejo doentio inconsciente de expulsar o outro da relação. Se liberta disso rápido, mulher. Chega, chega, chega. Primeira coisa, eu quero esse casamento, eu mereço esse casamento. Meu marido merece esse casamento, meus filhos. Então, eu vou parar com essa história de ficar ciumenta, beleza? Primeira coisa. E para vocês que ficaram aqui até o último minutinho, eu quero entregar um exercício bem lindo para vocês. Eu falei hoje que o coração ia começar a brotar aí as florzinhas, né? Vocês vão hoje olhar para o papai e para a mamãe de vocês, não importa se já faleceu. Meu pai já faleceu e eu, quando preciso, eu refaço esses exercícios. Então, hoje, você vai sentir assim, o seu marido à sua direita. Presta atenção, tá? De comentar aí, presta atenção. Deixa eu até tirar os comentários aqui. Você vai fazer o seguinte exercício, você tá aqui, aí primeira coisa, você vai sentir seu marido aqui, do seu lado direito.
Mulher que fica do lado direito do homem é mulher controladora, mulher mandona, mulher que quer pagar a conta, mulher que quer fazer tudo. Para disso, mulher. Para disso. Vai pro seu lugar, fica do lado esquerdo. Mulher fica do lado esquerdo do marido, do lado do coração. Então, nesse exercício, você vai fazer tudo bem certinho. Você tá aqui de pé ou sentadinha, não tem problema. Só não aconselho fazer deitado, que às vezes dorme, né? Você tá aqui sentadinho ou de pé, aí você vai imaginar seu marido aqui do lado direito. E aí você vai, como se você pedisse uma licencinha pra ele, sabe assim, amor, peraí só um minutinho, eu vou dar uma olhadinha ali pra trás, mas eu já volto. Aí você vai imaginar que você virou o corpo. Por que imaginar? Porque você pensa o marido vendo você fazendo esse exercício, vai falar assim, bebeu, pirou, ficou louca. Então não vai bancar a louca dentro de casa. Você vai imaginar, por isso tem que ficar de olho aberto, porque senão você fecha o olho, você não vai ver nada, você vai ver um breu. E aí você vai falar, não funcionou o exercício pra mim. Faz de olhinho aberto. Aí você imagina que você virou o corpinho. E a hora que você vira seu corpinho, você dá de cara com seu pai e com a sua mãe. Não é o espírito deles, não, gente. Se eles já morreram, não é o espírito. Você vai imaginar seu pai e sua mãe ali, em carne e osso, não é o fantasminha deles. Em carne e osso, você vai ver o papai e a mamãe. E aí você vai falar pra eles assim, querido papai e querida mamãe, eu digo a vocês um grande e poderoso sim. Sim, para a forma como vocês viveram a relação de vocês, para a forma como vocês me educaram, para a forma como vocês cuidaram de mim, dos meus irmãos, para a forma como vocês se cuidaram enquanto homem e mulher, da forma que o senhor conseguiu ser pai, do jeito que a senhora conseguiu ser mãe. Se eles tiverem falecido cedo, vocês vão dizer para ele, eu concordo com o fato de vocês terem falecido cedo, cada um tem o seu momento, quando chegar meu momento eu vou também. Resume a história e fala um sim pro seu pai e pra sua mãe, mas do tamanho do universo. Aí você vai sentir aquele coração mais em paz, aí você vai falar assim, agora pai e mãe, como eu já recebi muito de vocês, eu vou virar de novo as costas para vocês, porque ali eu tenho que cuidar da minha família. Aí você vai se ver fazendo uma grande reverência ao seu pai e sua mãe, vai se virar de novo de costas para eles, eles vão continuar nas suas costas aqui com as mãozinhas te amparando, te dando energia, apoio. E você então vai olhar pro seu marido com a cara mais lavadinha do mundo, eu tô pronta. E ponto, tô pronta, chega de insegurança, chega de ser essa louca ciumenta, de ficar te expulsando da relação, chega, eu tô pronta. Com amor, você vai falar isso pra ele. Marisa, eu não posso fazer esse exercício com ele. Não convém. A não ser que seu marido seja muito aberto. Porque senão ele não vai entender nada, né? E essa aula não vai ficar gravada para ele poder assistir e entender. Não tem que fazer. Só faz, tá? Todo mundo tem pai, tá, Simone? Não existe essa história quem não tem pai. Todo mundo tem pai. Até bebezinho do banco de esperma tem pai. Marisa, mas o bebezinho do banco de esperma, ele não sabe quem é o pai dele. Eu sei, eu tenho alunas também que não sabem quem é o pai, não sabe assim, não sabe o nome. A minha mãe, gente, não tinha na certidão dela o nome do pai. Na identidade da minha mãe não tem o nome do pai. Mas ela sabe o nome do pai dela, ela conviveu com o pai dela, né? Mas não tem ali registrado o pai. Mas tem criança que nem conheceu o pai, porque o pai foi embora. Mas você tem pai? Porque você não foi feita, você não é só um óvulo. Então, todo mundo tem pai. Tá bom? Fechou, gente? Eu sei que vocês iam chorar. Eu sabia. Eu conheço. Eu já passei por esses exercícios. Chorava toda vez. Na hora de fazer, a gente chora de novo. A gente ri. Eu sei que é bom. Façam. Tá? Agora, quem virar pro pai, já olhar pro pai, já ficar com cara feia, não tá pronto fazer exercício. Volta e faz o exercício outro dia. Tá bom? Porque isso é pra você aprender a dizer sim pros seus pais. Porque, gente, se tem uma coisa que não dá pra mudar, é a sua infância. Ou você concorda com ela do jeito que ela foi, ou então você vai viver vítima da sua infância. É uma dificuldade de olhar, né, para as dificuldades e entender que essas dificuldades te tornaram forte. Se você tivesse sido uma princesinha, tudo que queria, papai e mamãe davam em tempo e hora, você seria hoje, talvez, uma mulher chata, que todo mundo ia ter que ficar a seu serviço, sabe? Seus filhos e marido ia ter que ser seu mordomo. Então agradeça do jeitinho que foi
Vira pro seu pai, pra sua mãe e fala: sim, querido pai, sim, querida mãe, ponto. E aí tá tudo certo. Aí você vira pro seu marido e fala assim: agora eu tô pronta. Só isso. E deixa os efeitos disso ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo dos anos, e vocês vão ver o efeito disso. Marisa e ele, pois é, ele também, né? Um dia você pode fazer esse exercício, né? Por ele, com ele, enfim. Aí vai da abertura de cada marido. Mas vamos focar em você, né? Você nem fez seu trabalho ainda para ver que é difícil às vezes, né? Ou que é bom demais. Foca em você. Mulheres, deixa eu encerrar. Tô sentindo um cheirinho de jantinha. Vou ali jantar com a família. Beijo para vocês. A gente se vê amanhã, tá, mulheres? Obrigada pela companhia.